Hoje estamos iniciando o que chamamos a nossa série de mensagens especial de Páscoa. Quero convidar você a olhar hoje, domingo, dia 31 de março, até daqui a 3 domingos específicos, eu não sei qual é a data, mas por 4 domingos, manhã e noite, nós vamos olhar a palavra de Deus, debruçar sobre ela, sobre esse tema que está na tela, as últimas palavras de Jesus. Se você quer saber o que é importante para uma pessoa, ouça enquanto ela fala em seus últimos momentos de vida. Vá até um leito de alguém que está, talvez, desenganado pelos médicos ou com um prazo já decretado de saúde ou de vida. E certamente, sabendo que não tem muito tempo para conversar, dirá as coisas mais importantes. Ouça alguém que está por viajar e deixar, quem sabe, o parente, um cônjuge, os filhos, por um longo tempo, ele dirá coisas importantes, como, por exemplo, atenção com isso, não faça isso, faça aquilo, abra isso, feche aquilo. As últimas palavras de alguém sempre são as palavras mais importantes. Com isso digo que nós cremos que toda a palavra de Deus, todas as palavras de Jesus são importantes. Todavia, nós daremos ênfase, essas 4 reflexões, na última semana de Jesus, suas últimas palavras. Ou seja, sabendo que o dia estava próximo da sua morte, e também como anunciou, ressurreição, o que ele diz de importante a seus discípulos, e isso, claro, nos atinge nesta noite. Eu quero te dar mais ou menos o olhar dos evangelhos, da importância dessa última semana de Jesus Cristo. Quando olhamos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, 1/4 do Evangelho de Mateus é sobre a última semana de Jesus. Quando olhamos Marcos, 1/3 do Evangelho de Marcos é sobre a última semana de Jesus. Quando olhamos Lucas, também 1/4 do Evangelho de Lucas é sobre a última semana de Jesus. Já João, que é o texto que leremos, João tem quase a metade dos seus escritos evangélicos falando sobre a última semana de Jesus Cristo. A saber, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Do capítulo 12 em diante é sobre a última semana de Jesus. Quase metade do Evangelho de João é sobre a última semana de Jesus. Então, ou seja, há muito o que se aprender, se ouvir e se viver olhando as últimas palavras ou a última semana de Jesus Cristo. E esse é meu convite para você, para nós fazermos durante essa entrada do mês de abril e no mês de abril. E tem para nós hoje, nós vamos olhar durante essas 4 reflexões, 4 momentos específicos de Jesus. Hoje nós olharemos uma parte do que foi a última ceia. Por isso hoje o tema para nós é a última ceia. Essa que foi a última refeição de Jesus com seus discípulos. Em uma quinta-feira, praticamente 24 horas ou 30 horas antes da sua crucificação. Ou seja, ele tem poucas horas de vida, portanto, o que ele vai dizer deve ser ouvido. No domingo que vem, falaremos sobre Jesus no Getsêmani, também alguns dias antes da sua crucificação. No próximo domingo falaremos sobre a cruz, que é de fato ali onde culmina todo o plano de salvação na cruz do Calvário. E na última semana, nós olharemos já um pouco do que disse o Cristo ressurreto, encontrando 2 discípulos que estão desorientados, frustrados, a caminho de volta de Emaús. Então, hoje para nós, a última ceia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em João, capítulo 13, do versos 4 ao verso 8. E não teremos tempo de olhar toda esta refeição. Vale dizer que Jesus, quando lemos os evangelhos, há quem diga que Jesus estava sempre indo a uma refeição ou voltando de uma refeição. Jesus estava sempre sentado à mesa com seus discípulos e com pessoas que ele amava. Por isso, nós cristãos devemos não só valorizar a mesa da ceia, da comunhão com o Senhor, mas também a mesa com os irmãos, estarmos juntos, termos comunhão. Olha comigo João 13, do 4 ao 8. Essa aqui é a última refeição de Jesus com seus discípulos, e é uma refeição com muitas orientações, muitas coisas importantes
a serem ouvidas. Verso 4 vai dizer assim, a versão NVI. Assim, levantou-se, quem? Jesus. Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Verso 8. Disse Pedro, não, Senhor, nunca lavará os meus pés. Jesus então respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Até aqui. Como eu disse, meus irmãos, não teríamos tempo de nós olharmos toda esta última refeição, aonde fala sobre a traição, Jesus aponta quem vai o trair, os discípulos disputam quem será o maior, ele fala sobre amar o seu próximo como a si mesmo. Hoje eu quero me deter sobre esse momento da ceia, que chamamos de lava-pés. Jesus está diante dos discípulos, lavando pés dos discípulos, e parece que Pedro é o único, ou pelo menos, o único que expressa o seu desconforto com a cena. Alguém que já participou alguma vez de uma cena de lava-pés? Levante a mão. Quem já uma vez já participou de lava-pés? Levante a mão. Já participou de lava-pés? É de alguma forma constrangedor. Talvez não para quem está lavando, mas para quem é surpreendido e é pedido o seu pé para lavar. Pedro está desconfortável com a ideia de vou ter que tirar minhas sandálias, o meu pé está muito sujo e vou ter que dar para o meu mestre lavar. Isso não convém, isso não me deixa confortável. Jesus diz, olha Pedro, você nem o entende agora, mas um dia entenderá. Quem já percebeu que nem sempre nós compreendemos o que Jesus está fazendo em nossa vida? Levante a mão comigo. Às vezes pensamos assim, Deus, o que o Senhor tem com isso? O que o Senhor pretende com isso? O que está fazendo? O Senhor, eu não consigo compreender. Pedro muitas vezes não compreende o que Jesus está fazendo. Mas embora Pedro não compreendesse, ele é convidado a confiar. Pedro, você não entende agora, um dia entenderá, mas enquanto não entende, só confia. Só participa. Mesmo quando nós não entendemos a vontade de Deus, precisamos confiar em Deus. Porque nós nem sempre entenderemos, mas somos convidados a sempre confiar. Confiar mesmo sem entender. E Pedro está muito desconfortável com a situação. Dá os seus pés. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Às vezes, até lavar o nosso próprio pé é algo estranho e sujo muitas vezes. Agora, imagina lavar o pé de alguém, ou imagina você dar seu pé para alguém lavar. Pedro talvez diria, Senhor, se tivesse me avisado uma semana antes, eu tinha passado na podóloga, eu tinha cortado a unha, eu tinha feito a cutícula, eu tinha limpado o canto da unha sujeira que joguei bola a semana passada, está aqui até hoje. Senhor, assim, de repente, do nada, é constrangedor. Mas ainda assim, Jesus fala para Pedro, Pedro, se eu não lavar você, ou se você não me deixar lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Antes de nós falarmos sobre 3 reflexões específicas esta noite, nesse texto, eu quero levar você a isso que Jesus diz, olha, você não entende agora, mas um dia entenderá. Você não compreende agora o que eu faço, mas uma hora compreenderá. Quando lemos esse texto aqui, tem muito simbolismo nesse texto. Eu vou trazer alguns para você. Não dizendo o que é isso que Cristo está dizendo, mas simbolismos, coisas anunciadas em gestos simples e pequenos. O texto que nós lemos diz que Jesus então se levanta da mesa para servir aos discípulos. É como um anúncio do que fará na cruz. Ele se levantará, deixou sua glória, cantamos isso hoje pela manhã. Ele se levantará, sairá da sua zona de senhorio, conforto, para então ir aos seus discípulos para o servir. Mas além de levantar da mesa, diz que nesse texto ele diz que ele tira a sua roupa sacerdotal, tirou sua capa, se despiu de sua roupa para servir os discípulos. Porque de igual maneira, ele também está anunciando
que ele vai se despir por nós naquela cruz. Literalmente, os romanos vão tirar a sua roupa. Literalmente, os romanos terão acesso às suas costas e ombros nus para espancar, para maltratar. Literalmente, os romanos terão a sua face descoberta para cuspir, dizer palavras de agressão. Mas não só tira a sua capa, mas que ele se veste em um pano, em uma cintura, em uma toalha. Como de igual maneira, mais à frente, ele não botará uma toalha em sua cintura, mas botará um tronco em seus ombros, o patíbulo, a parte horizontal da cruz, porque a vertical estava lá, mas cada crucificado carregava a sua parte horizontal para somar a cruz. Então que ele se ajoelha e começa a lançar água em uma bacia, como quem dissesse: isso está dizendo que mais à frente, daqui a algumas horas, eu não derramarei água em uma bacia, mas derramarei o meu sangue na cruz por vocês. Eles não entendem, eles não compreendem o que está acontecendo. Diz que então ele começa a lavar os seus pés. Um serviço que era feito apenas por servos inferiores. Uma cultura judaica, toda vez que havia uma refeição, o anfitrião era responsável de contratar um servo para limpar os pés dos convidados, pés sujos. Não tinha asfalto, nem rodovias, nem ciclovias. Não existiam tênis de caminhada ou de corrida. Os homens andavam em estradas de barro, de areia, junto onde passavam os animais. Seus pés eram muito sujos, portanto, um servo era contratado para limpar os pés dos convidados. Mas nessa refeição, nenhum servo foi contratado. Nessa refeição, nenhum discípulo se propôs a tomar esse lugar de servo, a não ser Jesus, que se colocou na figura de servo inferior para lavar os seus pés, como quem dissesse: assim será daqui a algumas horas, e se cumprirá o que o profeta disse: eu serei esse servo sofredor, que vai sofrer por vocês naquela cruz. Essa ação de Jesus está cheia de simbolismos, e eles não compreendem, eles não entendem. E ele vai lavar um pé de cada vez, ao ponto de lavar os pés também de Tomé, que ele sabe que vai duvidar da ressurreição. Lavar também os pés de Pedro, que ele sabe que vai negá-lo na noite da crucificação. Lavar também, por que não, os pés de Judas, que ele já sabe que vai traí-lo por dinheiro, por poder e posição política. Mas ele lava os pés de cada um deles, anunciando aquilo que faria na cruz, e eles não entendem. E Pedro diz, sem entender: Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar. Aí então Jesus dá a seguinte palavra para nós nesta noite: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então, para nós hoje, 3 coisas a nós refletirmos. A primeira delas, eu vou chamar de: a menos que eu te lave. Jesus traz uma condição: a não ser que, a menos que, contanto que, é uma condição. Pedro, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Pedro, mais à frente, lá em casa, vai dizer: Senhor, se esse é o caso, lave-me completamente. Então Cristo diz: não. Vocês já são lavados, e foram lavados pela minha palavra. Basta apenas que vocês lavem os seus pés do caminho que vocês estão caminhando. A menos que eu te lave, Pedro, você não tem parte comigo. Algumas coisas que podemos aprender com essa palavra de Jesus. A primeira delas: todos nós precisamos ser limpos. Quem são esses? São discípulos. Quem são esses? Seguidores próximos de Jesus. Quem são esses? São homens que creem em Jesus. Porque Pedro diz: Senhor, lave-me completamente. Ele fala: não, vocês não precisam. Vocês já são o meu povo, já são minha família. Mas os pés de vocês, a caminhada de vocês, é necessário que seja limpo constantemente. Todos nós precisamos ser limpos.
E como eu falei pela manhã, temos pelo menos 2 estágios de limpeza que podemos ler nas Sagradas Escrituras. Primeiro estágio é a limpeza, a purificação para salvação e justificação. Há pessoas que ainda precisam, talvez hoje aqui, que Deus faça uma limpeza em seus corações e mente, dê fé para crer em Jesus e sejam salvos. Mas também há um segundo estágio que envolve os cristãos, o que chamamos biblicamente de santificação. Aqui ele estava com os pés sujos. Pastor Sandro, hoje nós temos asfalto, temos tênis de caminhada, temos sapatos bem resistentes, nós temos ciclovias, nós temos carros. Aqui Jesus fala sobre a caminhada cristã. O que nos suja hoje? Os ambientes que frequentamos. Eles contaminam nossa mente e nosso coração. O ambiente de trabalho, as conversas, os filmes, os relacionamentos, os lugares que frequentamos, o noticiário, as ideologias, a cultura, os ensinos, estão o tempo todo sujando, contaminando a mente e o coração também dos filhos de Deus. Portanto, para alguns hoje aqui, quem sabe, o seu processo nesta noite é de purificação para justificação e salvação. Se você não é um cristão. Mas para alguns, talvez a maioria, cristãos aqui nesta noite, que celebram a ressurreição de Cristo, todos nós precisamos ser limpos. Diga assim comigo, todos nós precisamos ser limpos. Santificação. Precisamos ser purificados constantemente, na mente, no coração, porque há cristãos que são salvos em Jesus, que amam a Jesus, que servem a Jesus, porém, as suas mentes são impuras, ainda. Não consegue se desvencilhar de alguns pensamentos. O seu coração ainda é impuro, não consegue se desvencilhar de alguns sentimentos. Rancor, ódio, inveja, ira, ciúme. A sua mente há pensamentos impuros, desejos impuros. Nós precisamos ser limpos, meus irmãos. Salvação, santificação. Na salvação, nossa participação é passiva. Na santificação, nossa participação é ativa. É ser purificado pela palavra de Deus, enquanto lemos a palavra e oramos, santificação. Todos nós precisamos ser limpos. Jesus dizia, ó, Pedro, você será o grande pai, grande pastor da igreja de Jerusalém, você será um grande homem, mas ainda assim você deve ser limpo. E a segunda coisa que aprendemos, quando ele diz, a menos que eu te lave, é que nós não podemos nos limpar. Jesus diz, a menos que eu te lave, porque Pedro, você não pode se limpar. Mas pastor Sandro, ele poderia lavar os seus pés. Sim, isso é um simbolismo, não é sobre pé que estamos falando. A menos que eu te lave, Pedro, porque só eu posso te lavar, Pedro. Só eu posso te salvar, Pedro. Só eu posso te purificar, Pedro. Só eu posso tornar você em um medroso, um covarde que vai me negar, em um homem cheio de coragem e fé, onde a sua sombra curará pessoas, onde o seu ministério iniciará um novo tempo para a igreja. Pedro, só eu posso fazer isso. Nós não podemos nos limpar, nós não podemos nos salvar e nós não podemos nos santificar, meus irmãos. Porque não há nada que nós façamos para nos tornarmos bons ou limpos o suficientes para estar diante de Deus. Porque se nós pudéssemos praticar algo para nos salvar, ou praticar algo para sermos santificados, Jesus não precisava morrer naquela cruz. O único cordeiro visto como puro, sem mancha, sem defeito, por nós pecadores. Hoje, nessa Semana Santa, tivemos domingo passado, domingo de Ramos, pelos católicos comemorados. Tivemos Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, sábado, domingo da Ressurreição, os católicos comemoram, com todo amor e respeito aos católicos. Mas não há nada que façamos nessa época que nos salve, ou que nos santifique. Não há vela que chegue, não há degrau que chegue para subir, não há novena que participe, não há terço que role, para nos tornar bons o suficiente para estarmos diante de Deus.
Não é que não façamos obras, porque a obra vem por meio da transformação. Mas Jesus diz, a menos que eu lave vocês. Para você hoje que é um cristão, talvez tenha algumas coisas que você tem tentado limpar ou purificar na sua vida. Permita-me dizer, sozinho você não vai conseguir. Você precisa de Deus, de Cristo e da pessoa do Espírito Santo para trabalhar na sua mente e no seu coração e talvez te libertar de algumas coisas. A menos que eu te lave, Pedro. De igual maneira, para você, quem sabe que está aqui hoje, não é salvo em Jesus, está ainda conhecendo o Evangelho de Jesus. Digo para você que não há nada que você faça para herdar a vida eterna ou alcançar os céus em glória eterna quando Cristo voltar. Não há instituição que você abra, pobre que você doe dinheiro, faça isso, isso é bom, mas isso não salva ninguém. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala que a salvação é um dom, e não por obras. Olha o que ele fala em Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. O quê? A fé é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu vou usar um exemplo que eu usei pela manhã. Quantos aqui têm filhos pequenos? Levante a mão. Filhos pequenos. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Faça uma experiência. Pega o seu filho, leve até o quarto, não seu, o dele, por garantia. Dê algumas latas de tinta, guache para ele, alguns pincéis, e diga assim, vá lá meu Picasso, vá lá meu Da Vinci, faça uma obra de arte. Dê uma tela e deixe-o pintar, feche a porta e saia. Daqui a meia hora você volta. Talvez tenha uma grande obra de arte em um quadro, mas também no guarda-roupa, também na estante, na televisão e no chão. Sim ou não? Agora a última prova é o seguinte. Vá na sua área de serviço, pegue um pano com desinfetante, com veja, volte, dê na mão dele e diga assim, agora você vai limpar a besteira que você fez. E saia e deixe. Quer tentar? O possível resultado, quando você voltar, a tinta está ainda pior, espalhada, manchada em outros lugares. Sim ou não? Porque uma criança não dá conta de limpar a própria bagunça. A menos que os pais assumam e limpem, não será limpo o local. Assim é para a salvação em Jesus. Nós somos como essa criança. Nós não conseguimos dar conta nem da nossa própria sujeira. A menos que Jesus seja envolvido na limpeza da nossa bagunça, ela não tem jeito. A limpeza de coração, de alma, para a salvação e para a santificação, só é possível se Jesus for envolvido nessa limpeza. Portanto, não há nada que você tente ou faça para de fato tornar você salvo, limpo, purificado e santificado o suficiente diante de Deus. É por isso que Cristo tem que ir na cruz do Calvário morrer por nós. Pagar o nosso preço, tomar nosso lugar, levar sobre ele culpa e vergonha, porque nós não podemos nos limpar. Talvez para alguém hoje aqui, Deus que abriu os seus olhos para um plano de salvação, e está te dizendo, não é o quanto você tenta, é o quanto você confia e você crê e deixa Jesus abrir os seus olhos, da fé para crer e ser salvo. Talvez para alguns cristãos a palavra hoje é, você vai ficar cansado de tentar mudar isso na sua mente, no seu coração, no seu corpo. Você não pode resolver isso. Só Jesus pode resolver isso. Só Jesus pode limpar a nossa bagunça, presente, futura, do passado. Diga sempre para o seu irmão, só Jesus pode limpar as sujeiras da sua vida, do seu coração e da sua mente. A menos que eu te lave, todos nós precisamos ser limpos e nós não podemos nos salvar. É a terceira coisa,
é que nós pertencemos àquele que nos limpa. A menos que eu te lave, Pedro. Por quê? Você tem que ser limpo. Por quê? Você não pode se limpar. E por quê? A menos que eu te lave, você não tem parte comigo. Ou seja, se eu te lavar, você tem parte comigo. Se você for limpo e lavado por mim, você pertence a mim, você tem participação no meu reino. Por que isso é importante, pastor? Porque há pessoas que estão em Cristo, que foram lavadas, redimidas, justificadas em Cristo Jesus. Mas muitas vezes não se sentem partes desta família. Não se sentem participantes do reino de Deus. E aí que o diabo entra nas mentes e nos corações, questionando a nossa fé, questionando a nossa salvação, questionando se somos de fato amados por Deus, ou se Deus se importa conosco. E muitas vezes isso é dado por conta da vergonha e por conta da culpa. Mesmo sendo lavados para a salvação, purificados, justificados, adotados, e mesmo sendo santificados constantemente, nós ainda somos pecadores. Eu, Sandro, ainda vou falhar como pastor, como líder, como marido, como pai, como servo. E quando eu falhar, me sentirei culpado. E quando eu falhar, dependendo do tamanho da minha falha, eu poderei me sentir envergonhado. Mas nessa hora, é a hora que o diabo vai entrar. E vai atenuar a sua culpa, vai atenuar a sua vergonha, para que então você não se sinta parte do povo de Deus. Para que então você não participe da ceia. Para que então você se afaste da comunhão dos santos. Para que então você creia que Deus o abandonou. Quando eu, Sandro, falho, e o Espírito Santo que habita em mim, segundo o apóstolo Paulo aos Coríntios, que ele me entristeceria, não para a morte, mas para arrependimento, que geraria a vida, esse entristecimento me leva a arrependimento e me leva aos pés do Senhor, me lembrando que na cruz do Calvário Ele levou toda a minha culpa e toda a minha vergonha. O Sandro que eu fui um dia, na cruz do Calvário Deus levou os pecados daquele Sandro. O Sandro que eu sou hoje e ainda erro, na cruz do Calvário Deus levou os meus pecados. E o diabo não pode mais me condenar, porque Paulo diz aos Romanos, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se estou em Cristo, se fui levado por Cristo, fui salvo em Cristo, eu pertenço a Ele. Eu sou dele. Eu ainda não sou o Sandro que Deus quer que eu seja, eu sei disso. Mas também não sou mais o Sandro que eu fui um dia. E eu não posso deixar que o diabo use as minhas falhas para deixar que eu me sinta culpado e envergonhado e não participe das coisas de Deus. A menos que eu te lave, Pedro, está dizendo, você precisa ser limpo, porque todos precisam. Você não pode se limpar, só eu posso te limpar. E uma vez limpa em mim, Pedro, você participa do meu reino, você pertence a mim e não se esqueça disso. Capítulo 14 de João, vamos avançar na refeição, João 14, 16 e 17. Olha o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Até aqui. Jesus está na sua última refeição anunciando já há algumas horas e algum tempo, alguns dias, eu vou morrer, mas ao terceiro dia, não se preocupem, eu vou voltar. Eles não estão preocupados com isso, não estão entendendo essa linguagem. Aí Jesus diz, quando eu for, como quem diz, eu vou. Rogarei ao Pai e Ele vos dará um conselheiro. E esse conselheiro, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele está agora com vocês, mas estará em vocês. Observe o final do verso 17. Jesus diz, esse Espírito que o Pai vai enviar, já está aqui, com vocês. De que forma? Em mim, diria Jesus.
Ele está com vocês, que Ele está em mim, mas quando eu for, Ele estará, diga assim comigo, em vocês. Eles não querem que Jesus Cristo vá embora. Nós não queremos que as pessoas que nós amamos vão embora. Nós não queremos que entes queridos nos deixem. Eles não conseguem conviver com a ideia de que Cristo vai embora. Como será amanhã, depois de amanhã, segunda-feira sem um mestre? Mas o que Jesus está dizendo é, eu preciso ir embora. E saibam disso, a hora que eu for, vai ser ainda melhor do que é agora. Eu vou te explicar. Eu estou dizendo, olha, agora o Espírito de Deus está com vocês, na minha pessoa, porque Ele habita em mim. Mas a hora que eu for, vai ser ainda melhor. Porque o Espírito de Deus não estará apenas com vocês, Ele estará em vocês. Ele estará dentro de vocês. Vocês serão morada do Espírito Santo de Deus. E vocês não apenas vão ouvi-lo falar pelos meus lábios, vocês vão ouvi-lo falar dentro de vocês. É de com vocês para em vocês. Quando eu for, meus discípulos, será ainda melhor. Então, número 1, a menos que eu te lave. Número 2, outro conselheiro. Últimas palavras de Jesus olhando a ceia. O que aprendemos? Número 1, que todos nós precisamos ser limpos, não podemos nos purificar e pertencemos àquele que nos purificou. E segundo, nós já recebemos o conselheiro e a pessoa do Espírito Santo. Observe, todas as religiões têm o seu líder, vivo ou morto, os guiando de forma externa. Só o Evangelho tem o seu Senhor e líder na terceira pessoa da Trindade dentro de você. Nós não estamos seguindo um Henri Cristo da vida, um louco que se diz ser Cristo, que anda por aí e pessoas estão seguindo esse homem. Nós temos o próprio Espírito Santo dentro de nós nos guiando. Não somos guiados apenas por fora, somos pela palavra, mas por dentro, pelo próprio Espírito que estava em Jesus, não mais conosco, mas em nós. E nós precisamos, irmãos, aprender a viver e perceber e viver tendo como base de vida a pessoa do Espírito Santo nos guiando. Eu quero compartilhar com você hoje, caso você pergunte, mas pastor, qual é o papel do Espírito Santo em nossa vida? Eu vou te dar alguns papéis dessa pessoa, porque ele não é uma emoção, não é um sentimento, ele não é um arrepio. O Espírito Santo, diga assim comigo, ele é uma pessoa. Abro parênteses, portanto, ele não pode ser manipulado, ele não pode ser conduzido, é ao contrário, fecha parênteses. Porque muitas vezes nós parece que vemos algumas coisas na internet que as pessoas manipulam o Espírito Santo. Elas usam o Espírito Santo, só que é o contrário. Ele não é um movimento, não é um arrepio, não é um vento, embora tenha esse simbolismo, ele é uma pessoa. E não pode ser manipulado ou controlado, pelo contrário, é Ele que nos guia, é Ele que nos dirige, e não o contrário. Fecha parênteses. Mas qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Número 1, trouxe algumas, ele é o nosso conselheiro. Precisa de conselhos? Viver a vida cristã? Decidir sobre casamento, educação de filhos, finanças, bons conselhos? Procure bons conselheiros humanos, homens e mulheres de Deus. Mas ouça sempre o Espírito Santo. Precisamos ser lembrados que Cristo ressuscitou, sim, mas com a sua ressurreição, nós recebemos o Espírito Santo. Segundo, ele tem o papel de ser o nosso consolador. Nos dias difíceis, quando perdemos entes queridos, quando ficamos frustrados, quando as emoções vêm à flor da pele, quando coisas acontecem e ficamos sem chão, embora os amigos mandem um zap, façam ligações, nos visitem, façam um café, faça até um bolo de banana, um banoffee para nós. Maravilha, manda para mim que eu como de boa. Mas nada é comparado ao consolo do Espírito Santo. É quando ninguém está vendo, é quando ninguém se lembra que temos o Espírito Santo para nos consolar. Terceiro, ele é o nosso
ajudador. Nos ajuda em nossas fraquezas. Somos fracos, debilitados. A intenção que temos ou que parece que vai acontecer é o joelho fraquejar e nós cairmos. Ele é aquele que nos ajuda, que nos dá a mão. Quarto, Ele é o nosso intercessor. Porque as Sagradas Escrituras dizem que nós não sabemos nem orar direito, ou orar como convém. Ele ora por nós, intercede ao Pai por nós. Quinto, Ele é o nosso advogado. Ele milita ao nosso favor. Ele ressalta a palavra de Deus em nosso interior contra o diabo, suas ciladas e artimanhas. E sexto, Ele é o próprio poder de Deus. Pastor Sandro, por que Jesus fez o que fez? Como Ele conseguiu curar? Como Ele conseguiu ressuscitar um homem morto de 4 dias? Pelo poder do Espírito Santo. E esse mesmo poder dessa mesma pessoa, quando Ele ressuscitou, foi lançado a nós. E desde aquele dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, em uma casa, nessa mesma casa que eles estão reunidos na última ceia, muitos irmãos receberam, e daí em diante, fomos selados pelo Espírito Santo. Quem pode dizer amém nesta noite? Ele é o próprio poder de Deus. Então temos que ser limpos. A menos que eu te lave, Pedro, você não tem parte comigo. E em segundo, precisamos compreender e viver a bênção que recebemos da ressurreição, porque com a ressurreição nos veio a pessoa do Espírito Santo. Capítulo 15, verso 4 e 5. Aí na mesma refeição, Jesus vai dizer assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Primeira reflexão: a menos que eu te lave. Segunda reflexão: a bênção da ressurreição passa pelo derramamento do Espírito Santo. E terceira reflexão, ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Eu sou a videira verdadeira, vai dizer Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Quando olhamos todo o Antigo Testamento, toda vez que a comparação, o simbolismo, a figura de uma videira, sempre era usada de forma ruim, e especificamente para comparar o povo de Israel. Os profetas constantemente abriam seus lábios, onde Deus dava a palavra, e Deus comparava Israel a uma videira infrutífera, a uma videira morta, a uma videira sem vida. Quando Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo com isso: não é Israel, sou eu. Onde Israel falhou, eu não falharei. Não é uma nação, não é um ponto geográfico, não é um momento, não é um evento, não é um local. É uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz: vocês são os meus ramos. Para quem fala isso, pastor? Para os seus discípulos. Vocês são os meus ramos. Mas, se vocês não permanecerem em mim, nenhum fruto darão. Se vocês não permanecerem em mim, nada vocês poderão fazer, porque nada poderão fazer sem mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aqui especificamente Cristo fala sobre esta comunhão do ramo com a videira, a dependência do ramo à videira. A frutificação do ramo só é possível estando enxertado na videira. O que aprendemos aqui é que a vida cristã é mais do que ser salvo.
A vida cristã é mais do que ir à igreja aos domingos. A vida cristã é uma vida que entendeu que requer, além de salvação, número 1, santificação, ser salvo e lavado só por Ele. A vida cristã é uma vida que entendeu que a bênção da ressurreição também é o recebimento do Espírito Santo e viver pelo Espírito Santo. Mas também a vida cristã relevante é uma vida que entendeu da importância da comunhão com Cristo e a sua igreja. Como falei pela manhã, o diabo não pode nos tirar da mão de Deus. Aqueles que estão em Cristo, em sua mão estão. O próprio Cristo diz: aqueles o qual o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Ninguém pode os tirar da minha mão. O diabo sabe que não pode tirar um cristão da mão de Cristo. Mas o diabo sabe que se não pode tirar esse cristão de Cristo, ele pode pelo menos enfraquecer esse cristão para que não tenha uma vida cristã relevante. Seja um crente que não tenha comunhão, seja um crente que não ore, seja um crente que não vá à igreja, seja um crente que não lê a Bíblia, seja um crente que não evangeliza, ser um crente que não se reúne com os irmãos. Simplesmente sou crente nominalmente. E talvez sim, se você é salvo, o céu lhe aguarda. Mas enquanto estamos aqui, que cristãos seremos? Que pastores seremos? Que líderes seremos? Que servos seremos? Que pais cristãos seremos? Que filhos cristãos seremos? Que patrões ou empregados cristãos seremos? Vocês sem mim não podem fazer nada. Uma vida cristã sem a comunhão com o Cristo da igreja e a igreja do Cristo é uma vida infrutífera. Por isso hoje há muitos cristãos infrutíferos. Porque não tem comunhão com o Cristo da sua igreja e nem com a igreja do seu Cristo. Por isso o diabo vai tentar ao máximo afastar as pessoas da comunhão com Deus e da igreja. Mais uma vez eu volto de que meio, pastor? Culpa e vergonha. O diabo é o nosso acusador, Pedro vai dizer isso. Porque, irmãos, vale lembrar que Deus não tem inimigos. Deus está em uma categoria onde não há adversários. Pedro vai dizer, o diabo, o nosso adversário. Ele vai trabalhar a culpa e a vergonha para nos afastar da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. O diabo nos trará o seguinte pensamento: você tem coragem ainda, depois do que você fez, do que você viu, do que você pensou, tem coragem ainda de orar? Perceba que essa é uma fala que Deus nunca terá. Deus nunca lhe dirá: hein, Sandro? Aí, Sandro, você é muito cara de pau, irmão. Depois do que você falou, do que você viu, do que você pensou, tu ainda vai chegar aos meus pés e vai orar: Sandro, você é muito cara de pau. Essa fala nunca é de Deus. Vinde a mim é uma fala de Deus. Quem pode dizer amém nesta noite? Vinde a mim. A fala do diabo é: não, você não pode ceiar. Não, você não pode mais servir na igreja. Olha o seu casamento como é que está. Está ruim? Tem que consertar, irmão. Quem pode consertar? Tu? Ah, não. Hoje acabou o culto e meu falou comigo: pastor, meu casamento está horrível, meu casamento está ruim, pastor, estamos passando. Não sei o que eu faço. Falei: irmão, não tem que fazer nada. Se Deus não der jeito no casamento de vocês, não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que falar. O diabo vai dizer: olha o seu casamento, olha o seu coração, olha a sua mente. Você não pode ceiar, você não pode orar, você não pode ler a Bíblia, você não pode ir para a igreja. Se afasta, meu amigo, vai embora. Você é um péssimo crente, não serve para nada. Isso é o diabo que diz. Sem mim, nada podereis fazer. Ele diz aos seus discípulos: meus discípulos, permaneçam em mim. Andem comigo. Vivam no poder desse Espírito da verdade que virá sobre vocês e já veio a nós. Sem mim, vocês nada podem fazer. Os músicos podem subir. Diga assim comigo: sem Ele, nada podemos fazer. O que eu entendi aqui, se isso é verdade, se sem Ele não podemos fazer nada, ora, o oposto também é verdade. Quem compreendeu? Se sem Ele não podemos fazer nada, nele e com Ele podemos fazer todas as coisas.
Porque o próprio Jesus disse, e Marcos registrou, tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Pastor, é possível um milagre no meu corpo? Se você crê, é possível. Não sei se hoje, se amanhã, depois de amanhã, não sei quando. Ele é soberano, não eu. Mas é possível. Pastor, meu casamento é possível? É possível. Com Ele e nele, na pessoa do Espírito Santo. Pastor, as minhas emoções, a minha mente, é possível? É possível com Ele e nele. Observe, Jesus disse, olha, vocês receberão o Espírito da verdade, que já está com vocês, através de mim, mas logo estará em vocês, dentro de nós. Observe que o Antigo Testamento era uma lei externa. As pessoas olhavam sempre para fora. O que está escrito, como tem que me comportar. Após o Pentecostes, após a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo, não é mais uma lei externa imposta, agora é uma lei interna. Porque Deus vive em mim na pessoa do Espírito Santo. É Ele quem me guia. E é Ele que diz, você precisa ser limpo. Uns para a salvação, outros para a santificação. Mas se lembre, você não tem como fazer isso sozinho. Você não pode se lavar, você não pode se salvar, não pode santificar. A menos que eu te lave, Pedro. E uma vez lavado, uma vez salvo, uma vez em comunhão com Ele, a Ele pertenço. E o diabo não tem mais poder sobre a minha vida. E não deve mais ter poder sobre a minha mente ou o meu coração. Não somos mais escravos do pecado, meu irmão. Se nós cremos em Jesus e pela fé recebemos esse sangue, não sei como acontece, meus irmãos, eu não entendo isso. Como um coração negro sujo pode receber uma gota de sangue vermelho e ficar branco? Não sei como funciona. Eu não sei como uma vaca malhada come grama verde, dá um leite branco e o queijo amarelo. Eu não sei muita coisa. Não sei como acontece. Só sei que acontece. Só sei que é possível por causa desta cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras, pelos seus pés e mãos perfurados e crânio perfurado, nós fomos sarados. Então não se deixe mais ser escravo do seu pecado e do diabo. Hoje é um bom dia, dia de Páscoa, ressurreição. Ressurreição é renascimento, é coisa nova, é morte que veio à vida. Em Cristo, no seu túmulo, não há um corpo ou ossos para serem reunidos. O túmulo estava vazio, a pedra foi rolada, e o anjo falou às mulheres, por que procuras entre os mortos aquele que vive? Hoje é um bom dia, para você deixar ser limpo, para você buscar viver pelo Espírito Santo, para você talvez pertencer a Ele, ou ser cheio dEle. Eu quero terminar com uma conclusão, da semana para você orar, refletir, praticar. O que aprendemos hoje? Número 1, apenas Jesus pode te tornar limpo. Só Ele pode. Qual é a limpeza que você precisa hoje? Pastor, eu preciso que Deus purifique a minha alma, lave a minha alma, literalmente, que me salve, que me tire das correntes do pecado e do inferno. Só Ele pode fazer. Quero que Ele limpe a minha mente, pastor, há pensamentos. Quero que Ele limpe meu coração, há sentimentos. Só Ele pode fazer. Segundo, apenas Jesus pode retirar sua vergonha e sua culpa. Terceiro, a vida é melhor vivida quando cheia do Espírito Santo. A bênção da ressurreição não é apenas o plano de salvação, mas é também o recebimento do Espírito Santo. E quarto, uma vida cristã relevante e poderosa só é possível em plena comunhão com Cristo e a sua igreja. Sem mim, nada podereis fazer. Poderá fazer algumas coisas, mas nada de fato poderoso ou relevante. Por isso hoje, nesse domingo de Páscoa, é um dia de nós celebrarmos a Páscoa, é um dia de nós cearmos, mas é um bom dia para dizer, Espírito Santo, lava-me, limpa-me, purifica-me, santifica-me.
É um bom dia para dizer aos os descrentes nesta noite: Senhor Jesus, com a palavra de hoje, do meu jeito eu oro, limpa-me, lava-me, justifica-me, salva-me, adote-me em sua família. E viva uma vida cheia do poder, do Espírito e da comunhão com Cristo e